Já estamos de volta com o programa Papo de Juventude. Feijão, a gente que já assistiu a sua palestra, o trabalho que vocês fazem no Papo de Responsa, passou a dar algumas risadas com histórias que você conta sobre a vida do crime. Isso é bom para exemplificar para os nossos jovens como é estar do lado de lá, estar desencaminhado. Eu queria que você trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores, alguma dessas histórias. Cara, na verdade, muito vai pela pergunta, porque assim, eu conto a minha história e as pessoas ficam surpreendidas, porque eu tenho tudo para contar a minha história chorando ou com mágoas, e eu conto a minha história às vezes rindo, satirizando até a minha própria história, eu mesmo, assim, porque eu nunca achei que eu ia ser exemplo de nada na vida, tá entendendo? Nunca. E hoje eu sou um cara que, assim, faço o resgate de jovens do mundo do crime, usando, né, a minha história de vida. Com isso, eu fui, assim, reconhecido por esse trabalho pelo Departamento de Estado americano, onde eu fui para os Estados Unidos, fiz um intercâmbio, venho rodando aí o mundo, tá vendo? Em Portugal, Fórum de Inovação Social, sou agora palestrante nos Fóruns Econômicos Mundiais, já é o 3º ano que eu estou no Fórum Econômico Mundial. Esse ano foi um debate sobre liberação das drogas, estou no filme do Fernando Henrique também, dou minha participação, minha contribuição também. Então, assim, eu faço muita sátira, mas assim, sai, assim, é muito eu mesmo. Eu sou essa pessoa que pequenininha, gordinho, engraçadinho, eu faço minhas piadinhas, mas assim, é muito espontâneo. Assim, e a história da vida real, né? Não é nada programado. Mas eu não conto de cara feia. Eu vejo as pessoas fazem muita cara feia, aquela revolta. Eu sei que assim, o Estado teve muita responsabilidade, ou até foi negligente com as classes mais baixas da sociedade, assim, a classe que eu hoje represento. Mas, tipo assim, ninguém teve culpa. Acho que assim, minha mãe falou pra mim não entrar no crime, tá entendendo? A minha avó e o meu avô, que na minha família se resumia a isso. Mas eu entrei muito inconscientemente e com adolescente, com 13 anos, inconsequente demais. Tá entendendo? Mas hoje eu faço diferente, né? Hoje eu tento reescrever as histórias das pessoas assim como eu venho reescrevendo a minha. Ou com Papo de Responsa, que eu teve, né, a honra de ser convidado pelo meu amigo Beto, ou com Empregabilidade, onde eu encaminho as pessoas para o mercado de trabalho, que é outro projeto do AfroReg, e lá coordenando a área lá artística lá com o pessoal lá, que tem mais 3 coordenadores lá no AfroReg também, que a gente vai, né, encaminhando a criançada, dando bons exemplos, né? Muito legal. É importante que você impede que outros jovens passem por tudo que você passou até descobrir a sua real vocação, né? Isso, não é muito difícil, os exemplos estão todos ali. É verdade. Eu queria saber se durante o trajeto de vocês pelo Papo Responsa, teve alguma história interessante, alguma história de alguém que marcou vocês? Já aconteceu alguma coisa desse tipo? É curioso, assim, pro lado do policial. O que a gente tem percebido, e isso pra gente é muito curioso, não sei se Feijão, a gente já conversou várias vezes sobre isso, mas assim, há uma resistência maior, isso pra gente é curioso, mas não... É curioso, mas não é não natural para o cenário que a gente vive, né, para esse ambiente que a gente vive, que a resistência maior inicial é com o policial, né? Isso, de certa forma, é uma inversão de valores, né? Assim, isso tem sido natural e a gente tem conseguido reverter, mas assim, o ex-bandido que se ressocializa, de certa forma, ele é melhor acolhido do que o policial que se apresenta uniformizado, né, com a sua arma, trazendo uma palavra. E o bacana dessa nossa trajetória é que, no final, aquele uniforme, né, aquela roupa preta e o armamento, tudo, eles deixam de significar algo que crie resistência e passa a ter um novo significado de referência positiva, né? Quer dizer, o jovem passa a olhar pra gente e fala assim, quando é o próximo concurso, né? Olha pro Feijão e fala assim, cara, que bom que você tá do nosso lado agora, que bom que existe uma pessoa como você que atravessou dificuldades que atravessou. Então a gente percebe que o nosso objetivo lá no final, que é criar relacionamento humano, ele é alcançado, né? Pra você, na sua opinião, qual a importância desses jovens escutarem essas palestras e qual é a faixa etária, geralmente, desses meninos e meninas que assistem essas palestras? A gente olha para o ensino médio, né, e a gente está falando de meninos e meninas com 14, 15 anos, e é óbvio que a gente também pega o segundo segmento do ensino fundamental, sobretudo em escolas públicas, porque há uma disparidade de idade, classe, né, são meninos que estão atrasados na escola, mas já têm idade, né, e maturidade para escutar um pouco aquilo que a gente está dizendo, está ouvindo, está falando. Universidade, associações, igrejas, nós crescemos muito nesse sentido.
Agora, a importância, ela tem a ver com informação, né? Ela tem a ver com levar uma informação que talvez não esteja tão disponibilizada. O jovem, ele tem informações via internet, nos livros, em casa, na mídia, mas há uma informação que a polícia detém e que ela é pouco explorada, né, que é o cotidiano da atividade policial, e há uma informação que é essa empírica, orgânica, né, que um Feijão tem, de uma tecnologia do chão, da rua, da favela, né, da dureza da vida que foi imposta a ele, que a maior parte dos meninos não tem acesso, mesmo nas escolas públicas, né? E aí quando o Feijão, ele, por exemplo, entra numa sala de aula e desglamoriza, né, o fuzil, a arma, e diz que o mundo do crime não é bem aquela história que de certa forma é pintada, o menino toma um choque. Ele tem uma informação que o pai muitas vezes não consegue passar por ser pai, o professor muitas vezes não consegue passar por ser professor, e uma pessoa estranha, mas que tem uma verdade dentro dela, consegue passar. E da mesma forma o policial no seu cotidiano, nas experiências que a gente tem do dia a dia. Beto, na sua opinião, por que você acha que tem essa inversão de valores? A comunidade acaba gostando mais dos traficantes do que dos próprios policiais? Eu acho que no caso do policial, assim, tem uma coisa histórica mesmo, né? Assim, a polícia, quando ela foi criada lá em 1808, né, a Polícia Civil é a instituição mais antiga do país, instituição policial mais antiga do nosso país. Quando Dom João cria a polícia no Brasil, ele não cria para o cidadão brasileiro que estava aqui no Brasil naquela época. Ele cria para a sua defesa. Né? Contemporaneamente, a instituição policial, né, a ditadura militar, usada não para a defesa dos interesses das pessoas, mas pelo poder constituído de certa forma. Né? Havia um poder que estava constituído ali, e a polícia foi utilizada para sumir com as pessoas, para investigar, para torturar, e essas histórias. Óbvio que isso é um tema maior, né? Estou aqui fazendo um pequeno resumo. Só a partir da Constituição de 88 é que disseram, olha, a polícia não pode mais meter o pé na porra das pessoas, desaparecer com as pessoas. Olha, você tem que investigar, você tem que ter um mandado judicial. Mas a nossa democracia, ela é muito jovem. Então a gente ainda tem um resquício de passado, né, que impõe às pessoas um sentimento de olha, isso aí não serve para proteger a gente, sempre serviu para outras histórias. Né? E no caso do ex-traficante, tem uma coisa de esperança mesmo que as pessoas desejam ter. Né? Fala assim, caramba, que bom que isso aconteceu, seja bem-vindo. Né? Tem um pouco esse sentimento. Alguém da plateia tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, estou me coçando aqui para fazer. Sobre essa iniciação do policial no projeto de vocês, a gente sabe da dificuldade que o policial tem, da complexidade que tem da parte psicológica. Os policiais que entram nas UPPs são policiais recém-formados, porque não perderam um amigo dentro daquela favela. Seria muito complicado, uma pessoa até leiga vai compreender que seria complicado para a pessoa que trabalha naquela favela e perder um amigo lá dentro de ir ter um relacionamento com as pessoas que moram lá. Como é que funciona? O policial vai lá e procura vocês, eu quero participar, ou vocês puxam um e falam, vem cá, acho que você vai se dar bem aqui. Como é que funciona essa iniciação deles lá? Em relação ao ex-bandido ou ao policial? Aos policiais que participam. Ah, bacana. Então, os policiais, como a gente hoje, né, já tem uma divulgação muito grande interna do que a gente faz. Obviamente, quando a gente começa, tem todo um questionamento, né, porque a Polícia Civil, ela tem como atribuição descobrir quem cometeu o crime, produzir essas provas, de que forma cometeu, Ministério Público, Judiciário, condena ou não condena. É um pouco isso. Não tem um papel de prevenção que é muito aliado ao papel da Polícia Militar. Então o que a gente faz é educacional e preventivo. Então isso é muito novo no ambiente de Polícia Civil. Mas a gente sabe que o policial, ele é somente uma profissão. Cada um de nós aqui é muito mais do que a sua profissão. Então quando a gente começa a conversar e a perceber o humano que tem em cada um, a gente identifica aqueles humanos policiais que têm um perfil de comunicação com a juventude, que tem um perfil de solidariedade, de compaixão, que é, por incrível que isso possa parecer, que é a maior parte. Né? Mas a gente dedica pouca atenção a isso, porque o assunto é muito novo. Então a gente identifica esses policiais nas nossas conversas, em operação policial, na forma como ele olha aquilo que está acontecendo, né? E da sensibilidade que ele tem quando ele traduz aquilo que aconteceu. Então a gente vai cooptando meio que, vamos lá, Rafa, assiste lá, gente, vê lá, de repente você vai se identificar. E aí quando o cara vê, ele já está na nossa teia. Porque o jovem, ele atrai a gente, na verdade. O Beto está sendo eterno. O Beto
mata um leão por dia pra esse cara, porque ele enfrenta tanta preconceito. Porque os amigos, hoje eu tenho amigos policiais e vou com o Beto nas delegacias, falo, polícia não foi feita pra fazer trabalho social, polícia é pra prender. Tem muita resistência. Muita resistência, e o Beto vem quebrando essas resistências. A gente vai deixar as próximas perguntas pro próximo bloco. A gente vai para mais um intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a participação do policial Beto Chaves no programa Papo de Polícia. Nós vamos para um intervalo, mas voltamos já já.